Ana, você acha que esse movimento do Goiás parado, né? Você tem um Goiás parado, onde ninguém fala, quando os nomes surgem, eles surgem só pela imprensa, até agora absolutamente nada confirmado. Você acha que essa é a melhor postura para o Goiás, que acabou de passar por uma decepção muito grande? Tudo quieto, tudo parado, ninguém fala nada, ninguém comenta nada. É a postura mais adequada institucionalmente para o clube nesse momento? Não, Gerli, não é a postura mais adequada. É, você não tem certeza das contratações, dos planos. E, neste momento, nós estamos fazendo conjecturas com a base do Goiás, que vai se apresentar mais cedo. E por que essa diferença, né? O que que significa? Isso aí já mostra como que está todo mundo perdido. E nós que passamos a informação para os torcedores também estamos, porque nós não temos respostas. É, não é. O torcedor merecia algo após aquela derrota. E é igual. Você falou muito bem, né, Gerli? Quando o 2025 ainda não foi encerrado. O Goiás está tentando passar por cima do trauma como se ele não existisse. E isso não se faz. Você precisa encarar que algo aconteceu. Você precisa ter coragem. Não, nós perdemos para o Remo, perdemos o acesso, mais um ano na Série B. A situação é essa. Agora sim, vamos para 2026. E essa transição não aconteceu. Parece que as coisas estão se atropelando. E de fato estão se atropelando. Eu enxergo muito com um tampa-buraco de sentimentos. O Goiás não está tendo a coragem ou não está sabendo lidar com com essa crise. E aí, o 2025 não é encerrado, o torcedor não perdoa o que aconteceu, não dá espaço para que o 2026 aconteça, para que os profissionais tenham tranquilidade. Então cria-se um ambiente muito ruim. Ao mesmo tempo que eu, de certa maneira, eu entendo quem queira respirar para poder falar. Só que o futebol, Julie, é uma das poucas profissões que ele não nos dá tempo de respirar. É, a gente lida ali com uma frustração e automaticamente você tem que respira e vai, dá a cara a tapa. Com o jornalismo esportivo é dessa maneira também. Às vezes a gente fica frustrado que alguma coisa não deu certo, que não foi pro ar, uma notícia errada, ou até um resultado. Para a gente, como imprensa, seria maravilhoso o Goiás na Série A. Audiência maior, repercussão maior, valorização do nosso futebol. Não, no mesmo dia, nós estávamos trabalhando e cobrindo, porque é isso, é o futebol. Então, eu vejo muito o Goiás com essa direção tentando trabalhar, e por um lado é correto, como uma empresa, os mecanismos de uma empresa. Mas tem que saber que a empresa futebol é diferente. Ela não vai ser, eu vou até fazer um jabá de graça aqui, ela não é a CIMED, por exemplo, ali com todos os seus protocolos. O protocolo do futebol é diferente. É o, eu enxergo um Goiás agora, vamos trazer assim para uma sensação humana, né? Essa não é uma sensação de empresa, de clube, é uma sensação humana, é um comportamento humano. Eu vejo o Goiás em depressão, sabia? Eu olho para o Goiás hoje, eu vejo uma entidade deprimida. Ela está sem vontade até de falar, sabe? Ela não quer falar. Para falar para quê? Só para as pessoas ficarem me criticando? Eu vou cantar por quê? Só para falarem mal da minha voz? Eu vou falar dos meus planos por quê? Só para o povo falar que não vai dar certo? Sabe, eu estou vendo o Goiás assim, nesse processo de depressão, sabe? Um time deprimido, um time que assim, eu estou vendo o Goiás no assim, para que eu vou viver amanhã? Sabe? O que o amanhã tem para mim? Sabe? Eu estou vendo um Goiás deprimido. Aí chegou o Michel de fora, aí você tem uns funcionários, vamos supor, quem que a gente viu envolvido
no pós-remo. Você teve lá o Fernando Lima organizando uma entrevista para o Carille falar. E você teve, como é que chama a repórter da TV Goiás, você se lembra, Ana? Ah, Julie, agora me fugiu o nome dela. Eu esqueci. Eu não sei se é Mirella, é um nome assim, se eu não me engano. Você tem a repórter, né, me perdoe não me lembrar do seu nome agora. Aí você tem ela entrevistando o Michel, né, dois funcionários do clube. Então, cara, é assim que eu vejo o Goiás deprimido. Ele não quer viver, sabe? Ele tá vivendo porque o tempo obriga ele a viver, sabe? Come porque tem que comer, vai no banheiro que tem que toma banho porque é preciso, mas se puder dorme sem tomar banho. Fala, hoje eu vou dormir sem tomar banho, não tem nada para mim mesmo, vou dormir sem tomar banho e tal. Então, o Goiás tem que superar essa depressão dele. As cabeças do Goiás precisam superar essa depressão, porque não tem como subir mais em 2025. Não tem como ganhar mais o Campeonato Goiano de 2025. Não tem como resgatar mais o dinheiro que o Goiás gastou em 2025. Não tem mais o que fazer. O Goiás só tem como mudar o amanhã. Então, é isso que o Goiás precisa fazer agora, superar essa depressão. Aí eu estou tentando imaginar quem é que vai ser o psicólogo capaz de fazer o Goiás superar essa depressão. Para o Goiás voltar a se manifestar, voltar a ter coragem de falar o que ele projeta fazer, o que ele quer fazer e principalmente fazer. Porque às vezes o Goiás pode até ficar calado, mas faça alguma coisa. Movimente-se de alguma forma para que o 2026 seja melhor do que o 2025, para que o Goiás volte a ter ânimo de viver, o ânimo de querer as coisas, o ânimo de comer uma boa comida, o ânimo de dormir num lugar bacana, o ânimo de tomar banho no final da noite para renovar as esperanças para o outro dia, sabe? Porque é a única situação. E outra, isso transmite para o torcedor. Isso transmite para o torcedor. O torcedor do Goiás, ele não está querendo falar de futebol. Lógico que tem aqueles que participam conosco aqui tudo, mas se você for pegar, hoje tem muito torcedor do Goiás que ele não quer falar de futebol. Fala, não, cara, vamos conversar sobre carro, vamos falar dos lançamentos de carro, vamos falar sobre o Natal. Mas você não gosta de Natal? Não, mas eu estou preferindo falar sobre Natal. Não, vamos falar sobre expectativas da economia para 2026. Fala, mas você sempre achou esse trem chato? Não, mas eu estou preferindo. Entendeu? Por quê? Porque o torcedor entrou nisso também. Então, lembra aquelas cidades onde acontece uma tragédia, depois fica todo mundo. Eu fiquei imaginando como é que ficou Santa Maria depois daquele tragédia da boate. Como é que ficou Rio Bonito depois que aquele tornado passou por lá, sabe? Aí fica parecendo assim, a gente, claro que são situações humanas diferentes, mas assim, o Goiás é como aquela cidade. Se o Goiás fosse uma cidade que foi abatida por uma tragédia. E aí um fica olhando para a cara do outro e ninguém encontra ânimo em ninguém, sabe? Será que os voluntários vão ter que vir de fora para ajudar a dar esse ânimo no Goiás? Pode ser, mas hoje o que eu vejo, o que eu vejo é dessa forma, sabe? O Goiás hoje é um clube depressivo, está em profunda depressão. Vamos ver se ele vai conseguir reagir aí ao longo desse fim de ano. Gostaria de complementar algo, Ana? Sim, Gerli, ainda falando, hoje você tratou aí como uma depressão. Todo mundo que faz terapia sabe que para você vencer é encarar. É encarar o fato, né? Igual você falou, precisa dar a cara. O primeiro passo. E esse primeiro passo é o que nós falamos, que o Goiás está adiando. Está pensando que pode passar por cima da situação, fazer uma curva no que aconteceu. E enquanto isso não for tratado, esse remédio não for aplicado, essa cura não pode vir. E aí, muito se comparou, Gerli, o fracasso do Goiás com o do Vila em 2023. Entre tantas coisas diferentes, algo que foi diferente também é que logo após o jogo, o Vila se pronunciou, né, com aquela entrevista do Hugo que ficou muito marcada, que ele chora, ele fala. Eu acho que outros diretores também falaram.
o Frontini à época, o Bittar, enfim, todo mundo ali se manifestou. O Vila, se não me engano, em uma semana, obviamente a torcida sofreu, mas em uma semana eu lembro que já estava nas especulações de contratações e um clima completamente diferente. E o próprio Hugo declarou depois: não, a gente não tem tempo para ficar sofrendo, não. Eu chorei aquele dia. No outro dia eu estava fazendo ligação para montar o próximo ano. É só uma comparação que me veio aqui na cabeça à medida que você estava dissertando.